Amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Vou convidá-los neste momento para que elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima e ao nosso Mestre Jesus, a fim de que possamos ser intuídos na noite de hoje, orientados no exercício da palavra. E queremos, neste momento, agradecer a Deus, aos nossos anjos da guarda e guias protetores, pela permissão de entrar dentro dos vossos lares. Que a paz de Deus esteja com todos aqui presentes, aqui representados. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção dispensada. Hoje nós vamos continuar aos pés do monte. Só que hoje nós temos uma observação a fazer. O discurso, o trabalho da noite de hoje relata e diz respeito ao momento em que o mestre descia do monte, como diz as Sagradas Escrituras, e ele terminava de fazer aquele belo discurso, aquele código de felicidade, como é chamado o Código do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, os mansos. Bem-aventurados todos vós que chorais, porque rireis. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E tantas outras maravilhas que nos foram concedidas e outorgadas pelo Mestre nesta passagem das Escrituras do Novo Testamento. Só que neste momento, no final do seu discurso, Jesus aproveita aqueles momentos finais para chamar a atenção sobre o cumprimento destes ensinamentos. E ele faz uma comparação com a casa sobre a rocha. Ele cita aqui não só dois fundamentos, como duas personalidades, o imprudente e o sábio. O invigilante e o tolo. E nesse Evangelho de Mateus, nós vamos ler aqui para que a gente possa dar continuidade aos nossos raciocínios. Então ele diz o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos hão de dizer-me, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não fizemos muitas coisas notáveis? Então lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a ilegalidade. E em outras citações a gente vê, apartai-vos de mim, aqueles que praticais, vós que praticais a iniquidade. Aqui está ilegalidade. Quer dizer, todo aquele que não está seguindo a lei. Não é isso? Está bem claro aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, eu comparo a um homem prudente, que edificou sua casa e ela não caiu, pois estava edificada sobre a pedra, sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a pedra. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande sua ruína. Observe aqui que nós estamos vendo a mesma casa
sobre dois alicerces, né? Dois alicerces. Os mesmos ventos que sopram, que batem na casa sobre a rocha, sobre a pedra, são os mesmos ventos, as mesmas intempéries que batem sobre a casa na areia. Só que uma resiste às intempéries da vida, um resiste às dificuldades. E aquela que não tem fundamento não resiste. Então, desmorona. Então, vamos pensar também na noite de hoje. Como é que nós estamos edificando a nossa casa? Sobre a rocha, com fundamentos seguros, fundamentadas na lei divina, que é o que Jesus nos chama a atenção? Como estamos levando esses ensinamentos, estas palavras do Cristo para a nossa vida diária? Apenas ouvindo, apenas na área do pensamento, da ideação? Ou estamos cumprindo? Ou estamos realizando aquele grãozinho de mostarda que é a fé com obras, que Ele nos orienta? Então vamos pensar um pouco para que a gente possa, nessa noite de hoje, trazer alguns esclarecimentos, alguns benefícios para a nossa vida diária. Então, Jesus, diz o professor Torres Pastorino, que também nós fomos consultar, e é um pensamento bastante coerente, Jesus insiste no tema anterior, demonstrando agora com exemplos mais vivos. Observe, não é a religião que salva ninguém, nem mesmo a devoção. Pode acender vela para todos os santos, pode acender vela à vontade, cumprir as promessas, veja bem, nem mesmo a oração. Observe qual é o sentido da oração. E nem o mediunismo, ou seja, essa intermediação através de curas, através de doações energéticas, ou até vamos dizer, de obras que nós julgamos que são milagres e não são, nem qualquer coisa externa, mas apenas a vivência interior. É aqui que nós vamos parar para que a gente possa refletir sobre essa nossa vivência interior. Como é que estamos vivenciando os ensinamentos de Jesus? É uma vivência integral ou uma vivência dicotomizada? Apenas na cabecinha, quando nós abrimos espaços para que os bons pensamentos e as boas ideias cheguem, não é isso? E como é difícil. Então, Torres Pastorino faz um chamado que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa divulgar, para que a gente possa, distribuir aqui conosco. A fé baseada nos homens esboroa-se quando esses homens cometem um deslize. Mas se alicerçada em Cristo, permanece inabalável o fundamento do bem por toda a eternidade. Observe que interessante. Então, qual é a pedra? Qual é o fundamento que nós devemos construir a nossa vida? Construir a nossa vida espiritual, o nosso projeto de vida. Os fundamentos são os fundamentos crísticos. São os ensinamentos de Jesus. E como diz os nossos irmãos evangélicos, muito bem lembrado por aquele escritor que fala no Boa Nova, Humberto de Campos, ele dizia que ele achava muito interessante, mas depois foi que ele foi descobrir realmente que Jesus é a rocha dos séculos. Olha que interessante, né? Descobre um pouco tarde. Geralmente a gente faz descobertas um pouco tarde, mas sempre há tempo para rever os nossos pontos de vista, os nossos equívocos. E como está baseada a nossa fé. Então ele diz, quem assim não vive constrói sua evolução. Olha, a nossa construção é evolutiva, o nosso crescimento moral e espiritual, o nosso progresso humano. Ele constrói sobre a areia, isto é, sobre os átomos da matéria transitória, sobre a personalidade passageira e sobrevindo à morte. Tudo está perdido, fica na matéria. Perceberam aqui como é interessante esse chamado do professor Torres Pastorino, que nós achamos que é muito importante que a gente fique atento,
porque nós ainda estamos vivendo e num conflito existencial sobre essa dualidade matéria-espírito. Como é difícil! É preciso conceder espaços justos, mas diferenciados. O Espírito comanda, e ele diz, o eu profundo é inatingível, porque ele é luz, né? A luz não se contamina, mas a construção é perene se for alicerçada na rocha do coração. É que nós trouxemos algumas figurinhas, alguns elementos para que a gente possa facilitar o nosso raciocínio, o nosso entendimento. Se for alicerçada na rocha do coração profundo, unido ao Cristo interno que em nós habita, que é o nosso eu real. Então, o nosso eu profundo, o nosso eu espiritual, o eu superior, que é Deus em nós, é o nosso Cristo interno. É sobre isto que o professor está aqui falando e nos chamando a atenção. E ele chama mais atenção ainda, o que a gente realmente considera verdadeiro. Nós estamos a todo momento sofrendo essas questões de suscetibilidades. Então ele diz, todas as vezes que sofremos, quando algo acontece, com isso demonstramos que ainda vivemos na personalidade. Então, quando nos magoam, quando nos ofendem ou caluniam, é apenas alcançado um veículo que nos foi temporariamente emprestado. Nosso eu jamais é e será atingido. Perceberam que profundo é esse ensinamento. Então, quando nos magoam, como é que a gente responde? A gente responde com o ego. O eu, esse eu de sobrevivência, é o ego, é esse personagem que se ressente. Porque, na verdade, se nós formos atentar que todas as ofensas, todos os males que nos chegam, jamais atingirão o nosso eu superior, que é Deus em nós. Quem sofre, quem se constrange, quem se magoa, ainda é o personagem. Ainda é a nossa personalidade. Olha como nós estamos vivendo um sistema bastante egóico e que dificulta essa nossa relação com Deus, essa nossa relação com o nosso Cristo interno, essa rocha interior, essa base sedimentada na fé, na justiça, no amor e na caridade. Então vamos mais adiante, porque eu trouxe aqui algumas ilustrações para que facilite na noite de hoje. Não é que eu quero ensinar e trazer nada de diferente. Eu acredito que muita gente aqui já sabe disso, não é? Qual é a função, ou seja, as funções da consciência. Nós temos visto que uma das funções da consciência, a primeira, é a função cognitiva. A função cognitiva que é essa do conhecimento, do aprendizado. Outra função bastante importante é a função afetiva. Então vamos ver. Na função cognitiva, nós trazemos os pensamentos cheios de ideias. Nós trazemos aqui todo o ensinamento. Então vem a informação, vem a cognição, que é conhecimento. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar esse conhecimento com o nosso nível de profundidade, com esse Cristo interno, essa luz, essa fonte de amorosidade. Então nós passamos por uma dimensão, que é a dimensão afetiva. Então, acolhemos essa mensagem, acolhemos este conhecimento e passamos a conviver com ele de forma amorosa ou não. Se nós gostarmos, se nós sentirmos que é bom para nós, nós elegemos em nós, no nosso coração. E aí observe que nós vamos fazendo a integração. Mente, afetividade, conhecimento, razão, afetividade e emoção. Até que a gente passe para aquela função prática, que é a dimensão prática
dos nossos atos, através dos nossos atos. É preciso materializar esse conhecimento. É o que Jesus está nos chamando lá nos pés do monte. Não adianta você saber de cor e saltear do Sermão da Montanha. Não adianta você conhecer esse código de felicidade se você não, ou se nós não atualizarmos na nossa vivência diária. Olha aí onde está a sabedoria. O homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, vamos prestar atenção, porque para que a gente fique integrado, para que a gente possa fazer essa integração do conhecimento e possa realizar no campo físico, no campo material. Lembram-se do bom samaritano? É preciso de mãos. Essa dimensão prática da nossa consciência vai precisar das nossas mãos, dos nossos braços, dos nossos olhos, dos nossos pés, de todos esses instrumentos de movimentação e interação com o meio em que nós vivemos, a fim de que possamos materializar a palavra, a amorosidade mais a ação. Então nós vamos ver que nós sabemos, há um saber, mas descendo mais, integrando e fazendo essa ligação. Nós sabemos fazer. E quando nós amamos, é que nós sabemos fazer por amor. Aí nós podemos dizer, eu sei, Senhor, eu sei. Nós já fizemos essas colocações aqui de outras vezes, mas não custa nada repetir. Eu sei, isso significa que nós aprendemos a lição. Está certo? Vamos adiante. Quando eu sei, quando eu amo o que sei, quando eu sei fazer, e eu sei fazer e realizar por amor, eu estou no caminho da sabedoria. Olha o que Jesus nos quer chamar. Essa sabedoria do homem que constrói a sua casa, que faz a sustentação, a base, não é? O fundamento. Nós temos tanta preocupação com as casas, né? Com os fundamentos das casas físicas, das construções, né? Nos preocupamos com a forma, com as aparências, mas nada disso é tão importante. O importante é a fundação. Em que bases estamos colocando a construção da nossa vida? E como nos diz Torres Pastorino, da nossa evolução. De forma tola, superficial, nos identificando apenas com o campo físico, fica difícil, vai ficar bem difícil. Não é que a gente vai deixar de viver a vida terrena. Viver, não é? No mundo de Mamon. Não é? Não é por aí, não é por aí. Mas vamos precisar de cuidados, fazendo sempre aos poucos. Eu trouxe aqui para que a gente possa acrescentar na noite de hoje um pensamento que é atribuído a Confúcio. Sabedoria interior. Olha o que é que Confúcio nos diz, referendando tudo isso que o mestre está a nos ensinar. Aos 15 anos, nos diz Confúcio, orientei o meu coração para aprender. Olha a dimensão afetiva. Aos 30, plantei os meus pés no chão. Aos 40, não mais sofria de perplexidades. Aos 50, sabia quais eram os preceitos dos céus. Aos 60, eu os ouvia com ouvido dócil. Olha quando a docilidade chega, a obediência às leis divinas, a obediência e a docilidade com os preceitos dos céus. Olha que beleza Confúcio nos traz. Aos 70, eu podia seguir as inclinações do meu próprio coração, meu Cristo interno. Pois o que eu desejava não excedia as fronteiras da justiça. Gente, que perfil maravilhoso! Que perfil maravilhoso desse homem sábio,
que Confúcio nos traz para nos ajudar neste raciocínio sobre a lição do mestre. É preciso inclinar o coração para aprender. E nós estamos vendo muito essa dicotomia no ensino regular, nos ensinos que nós estamos vendo aí, nas redes sociais e tudo mais na nossa vida. A gente está aprendendo sem essa linha de afetividade. Estamos apenas acumulando informações. Então, qual é o primeiro passo para que a gente possamos granjear e adquirir essa sabedoria eterna? Primeiro, uma convicção interna. Estar convicto de, aprimorando as lições do coração. Segundo passo, intuir o próprio saber e submetê-lo ao nível da razão, sem, contudo, abandonar a experiência profunda, esse Cristo interno. Se pergunte quando tiver dúvidas. Vou perguntar, eu vou pedir permissão ao meu Cristo interno. Diga, será que eu faço? Faço ou não faço? Deixo ou não deixo? Se tiverem dúvida, pare. Só vá adiante nessa construção, seja ela qual for e em que nível for, quando você estiver convicto, quando você seguir essas linhas do seu coração também. Então, nós observamos que razão e sensibilidade amorosa devem caminhar juntos. Por quê? Porque significa a extensão do que eu sei revela a dimensão do que eu sou. Tem que revelar a dimensão do que eu sou. Não é possível que seja diferente. É muita incoerência, meus amigos, para um cristão. E aí a nossa estrela vai ficando cada vez mais apagada. Então, é preciso que haja um trabalho pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer isso por nós. Através das idades cronológicas, como aí nos coloca Confúcio, bem como das idas e vindas na roda das reencarnações. No momento desse, no instante passageiro, não dá para fazer muita coisa. E quantas vezes nós perdemos tantas oportunidades aqui nesta nossa vida, nesse momento de passagem? Vamos ficar atentos. Então, desidentificar-se com o mundo. Não é sair do mundo para melhorar. Viver e interagir no processo de mudança. Porque é através desse atrito nas nossas relações interpessoais é que vai acontecer o nosso progresso. O progresso humano, que é o progresso da humanidade. Então, através das idades, desidentificar-se com o mundo, já falamos, né? E exercitar essa convivência com sabedoria, movendo-se dos sentimentos, vamos lembrar aqui, de piedade, docilidade e justiça. Dóceis aos ensinamentos divinos, dóceis aos ensinamentos que o Cristo nos traz. Ouvir as vozes dos céus. Olha aí, vamos pegar essa fala de Confúcio. Como é que nós vamos ouvir essas vozes dos céus? Para que a gente possa ouvir essas vozes superiores que vêm do alto, é preciso que a gente se desloque. Nos desloquemos do foco das nossas apreensões, estabelecendo a necessária imunidade aos ventos contrários. Perceberam? A rocha, a casa sobre a rocha. É preciso desenvolver essa imunidade, trabalhar essa imunidade e nos desviar dessas nossas apreensões, preocupações, com foco, com firmeza. Romper as amarras do desespero, mantendo uma atitude de serenidade e naturalidade diante dos fatos. Viram o que Confúcio falou no final? Ele, quando chegou mais ou menos aos 50 ou 40, olha bem, meia idade, ele já não sofria de perplexidade. Não ficava perplexo com nada. Isso é um sentimento e um comportamento de naturalidade diante dos fatos da vida.
diante dos fatos da vida. Agora eu me lembrei aqui do Dr. Elzio Ferreira, ele dizia, mas Alvani, minha filha, precisa que a gente entenda tudo com naturalidade. Às vezes é de, poxa, fulano se separou, coitadinho, uma família tão bonita, e que injustiça, né? Mas é natural. Vamos encarar essas adversidades, essas separações, essas mudanças com naturalidade. Com naturalidade. É natural que a gente faça escolhas e mais escolhas a cada minuto, até que a gente acerta, até que a gente se sente bem com as escolhas, que devem ser verdadeiras. Então ele dizia, é preciso que a gente veja os acontecimentos com naturalidade. Com naturalidade. Então vamos ver. Para a gente concluir, nós já citamos aqui, e não ficar muito longa a nossa fala, nós vamos ver que o nosso conflito existencial ainda é essa dualidade. Espírito-matéria. Vocês concordam? Fica difícil a gente trabalhar, não é? A gente trabalhar com essas duas dimensões. Mas o que é importante, vamos priorizar a nossa vida espiritual, porque ela é que vai trabalhar todos os alicerces da mudança no mundo da matéria, a fim de materializarmos aqui ainda os efeitos benéficos desse nosso aprendizado com amor. Então, mutável, o que é mutável, vamos discernir o que é mutável e o que é imutável. Não é? O que muda, a gente muda. Nós colocamos aí a oração da serenidade. O que a gente não pode mudar, a gente pede a Deus a sabedoria para a gente saber administrar. Mas não se desesperar, então. Urge, pois, eu coloquei para a nossa reflexão, esse é um chamado nosso, abrir o coração e a mente, vivificando o Cristo interno que é Deus em nós. Inclinar o coração para aprender, é aprender ao nível de profundidade. No profundo, cavar fundo, a rocha, no âmago de nós mesmos, a nossa verdade maior, que é Deus em nós. Então, voltando àquele alinhamento necessário, dentro do possível, como é que nós vamos fazer? Eu sei. Estamos ainda numa dimensão. Cuidado com a dicotomia. Estamos muito dicotomizados. Só falantes, como verdadeiros dicionários ambulantes, enciclopédias ambulantes. E fazendo muito pouco e amando muito pouco mais ainda. Então, eu sei fazer por amor. E agora, para que a gente finalize esse nosso papo de gente grande, essa nossa conversa aos pés do monte, com essa chamada maravilhosa do Cristo de Deus, eu trouxe aqui para vocês uma pequena título de ilustração, uma historinha que nós colocamos para que a gente possa se situar. Que, veja bem, é possível, não é de uma hora para outra que nós vamos realizar esse trabalho, mas é possível, não é impossível. Volto a dizer, é possível. Então não vamos ter pressa. Não vamos ter pressa. Então vamos colocar aqui. Era uma vez um homem desalinhado e infeliz, que vivia constantemente um quebra-cabeça. Olha lá. Olha aquele conflito. Quebra-cabeça. Ora, somente pensava. Era o sabe-tudo do lugar. Em momentos difíceis, o coitado perdia a razão e tornava-se um corpo ambulante. Em outros instantes, sua emoção falava mais forte. E sabe-tudo, coitado, perdia-se no desconcerto das emoções inúteis. Até que um dia, chorando às pampas, deu de cara com o esquecido amigo que há muito tempo não via, o senhor Bom Senso. Aí, lá vai o desalinhado, né? Chorando, coitado. Disse, meu amigo, que bom encontrá-lo. E desabafou
e desabafou de uma forma sensível e sincera. Ando desconectado. Não consigo enxergar o plugue, que por certo, o plugue, a tomada, que por certo me transmitiria mais luminosidade. Que fazer? Perguntava ele para o senhor Bom Senso. Se atiro com a razão, não consigo acertar na mosca. Se ajo impensadamente, tudo vai por água abaixo. Se reajo, utilizando a minha emotividade, dizem, este é um trem descarrilhado. E saem todos de perto. Corre, todo mundo corre. Não fica ninguém, né? Não fica ninguém para contar a história. O senhor Bom Senso, após ouvi-lo, atenciosamente sugeriu-lhe: por que você não puxa os seus próprios cordões? Quem sabe você pode seguir de vento em popa. Dito e feito, desalinhado, passou a controlar e guiar o barco das suas realizações. E desde então entrou no mar da vida de cabeça. Porém, lembrou-se de levar consigo a boia da segurança pessoal. Olha aqui a convicção. O motor do próprio esforço. Olha a vontade em ação. E a bússola norteadora de um coração alegre e agradecido. Considerava-se um homem completo, inteiro. Olha, minha gente, dizem por aí, a bocas pequenas, que este ser é vivente, ele vive, porém raramente encontrado nas águas do mar da vida. Não é fácil, também não é impossível, e a gente pode seguir o exemplo de desalinhado através do bom senso. Vamos puxar os nossos próprios cordões para que a gente possa trabalhar essa rocha no profundo de nós mesmos, as bases seguras que poderão nos dar uma vida melhor. Se não uma felicidade de todo, mas uma vida mais clara, mais iluminada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, abençoe seu lar, abençoe sua vida. Muito obrigada pela atenção dispensada na noite de hoje. Fica em paz. Ante o céu estrelado, Emmanuel. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.